Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sejais sempre constantes, unânimes pelo seu espírito reto e inabalável. A forma de estar interligados àquilo que se fez um no Pai. O Pai, um corpo ele preparou e está em unidade, Deus único e verdadeiro. E nós recebemos, quando cremos, o batismo com Espírito e com fogo, daquele que nos mantém dia após dia segundo a sua verdade. Sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, onde estamos sempre em unidade, em conformidade, não há divergência para aqueles que estão numa só mentalidade, num só coração, num só batismo. O Espírito, aonde neles não há divergência, neles há sempre unidade, há sempre conformidade. Estamos em conformidade com aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina que os planos é sempre de fazer prosperar, porque não há quem possa impedir o seu agir. Ele é aquele que sustém aqueles que nele depositam a confiança e permanecem dia após dia, aonde seus planos sempre de fazer prosperar, de fazer ser conduzidos segundo a sua verdade. A sua verdade aplana os caminhos. A sua verdade é uma vereda da justiça. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que permanecem dia após dia depositando a confiança nele. Ele nos ensina: estejais firmes e constantes, unânimes, segundo o seu espírito. Sejais meus imitadores, aqueles que estão sempre segundo a sua verdade. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, firmes, retendo sempre a confissão da nossa fé. Lembrando que a fé é aperfeiçoada pela qualidade das boas obras do seu espírito. Não se pode produzir por si mesmo, sempre se produz por ele. Eu já dizia que aqueles que permitem a poda, que é como uma advertência, mais ainda produzem. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por si mesmo, ninguém está a se frutificar as boas obras, somente através dele, para que ninguém se glorie em vossa carne. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia, mas aquele que se tiver de gloriar, não useis de vãs comparações, mas antes examinai a si mesmo, a ponto de achar se gloriar como cumpridor, mas não por si, mas pelo seu espírito. Esta é a forma correta. Assim como o Pai o glorificou e ele glorificou o Pai, e atualmente nós glorificamos ao Deus único e verdadeiro que se fez através do Filho, pela condução do seu Espírito, pelas boas práticas, pela palavra, que é um escudo e broquel, pela Espírito tanto de sabedoria como de entendimento daqueles que aplicam aquilo que estão constantemente a aprender, não estribando em próprio entendimento, mas o nosso entendimento vem do Senhor. Aqueles que se estribam em seus próprios entendimentos, segundo uma sabedoria,
terrena, a palavra diz, e diabólica, o Senhor os apanha, porque estão sempre desviados, estão sempre na maldade, não conseguem ser cumpridores por si, estão sempre rejeitando aquilo que podia justificar, estão declarando a sua própria benignidade, porque ninguém consegue por si. Todo aquele que nasce já nasce como filho de Adão, segundo o pecado. Através do único homem entrou uma ofensa, mas através do Adão que nós seguimos, aquele que superabundou a graça, e bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados pela água transformada num vinho novo, a expiação pela culpa dos pecados. Ainda temos uma fonte de água viva que nos santifica e purifica do interior para fora, daqueles que permanecem santificando e purificando enquanto há tempo, assim como ainda temos o seu Espírito que nos orienta, que fala em nossos ouvidos, que nos conduz para aqueles que buscam a intimidade e perseveram dia após dia, segundo a condução do seu Espírito, aonde estamos sempre constantes, segundo aquele que tudo opera e executa, planos sempre de nos fazer prosperar, assim como a palavra diz, jamais agarrais um conceito e soltai o outro, assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam e perseveram. Aqueles que o amam são abraçados por esta sabedoria, ira, indignação, onde a palavra diz, os poderosos desta era perversa que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. Não falamos de uma sabedoria terrena, mas celestial, assim como aqueles que depositam a fé em suas muitas riquezas e dizem, não preciso mais de Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens? Para quem serás? Não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Só há um que pode escrever o nome no livro da vida, assim como também risca, porque aqueles que ainda que suas primeiras obras eram de amor segundo a justiça, e se agora está na infidelidade, as suas primeiras obras já não são possíveis de o justificar. Assim, quando apanharam uma mulher e a trouxeram pelos cabelos, uma que estava em adultério, na verdade aqueles que ali a apanharam também estavam no adultério, pois largaram a mulher da mocidade para estar unida à meretriz. Eva seria a mãe dos seres viventes, e pela nossa lei podemos apedrejá-la. E Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, desde os mais novos até os mais velhos, se retiraram da presença daquele que é santo, com aquela que estava como pecadora, mas teve um encontro com Jesus. E ele, olhando para ela, assim, quando ele estava falando com aqueles que se retiraram, estava a escrever no chão, na terra, porque ele risca do livro da vida e escreve na terra. E ali dizia, onde estão os seus acusadores? E ele disse, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Porque a palavra diz que uma geração perversa, adúltera, do qual a palavra diz
que pedem um sinal, eu que quero de vós o sinal de Jonas, do arrependimento, mas ele iria embrutecê-los, aqueles que retrocederam, aqueles que é a porca lavada, que voltou a revolver a lama, e o cão que volta ao seu vômito. A palavra diz que o estado deles seria pior do que o primeiro, porque o Senhor lhes coloca o véu, e não tem aquele que rasgou o véu, e vivem aprisionados segundo o espírito do erro, acumulando as suas muitas iniquidades. Assim nos diz o Senhor.